Olá, começa agora o Bom Dia Jacareí dessa sexta-feira, 12 de maio. Nessa edição vamos conhecer um espaço dedicado aos deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Jacareí. Ainda temos a agenda do esporte, agenda cultural, além da participação da escritora Ana Pirolo no segundo bloco. Ela vai conversar com a gente sobre um evento literário aqui na cidade. E no estúdio, as jornalistas Patrícia Staffa e Tamires Vick. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Tamires. Quais os destaques de vocês nessa sexta-feira, véspera do Dia das Mães? Acho que é as expectativas para o Dia das Mães mesmo, né? Sim, bom dia, Elton. E hoje a gente vai falar então um pouco sobre o Braille, né, que é tão importante essa discussão. É algo que precisa ser falado mais para as pessoas, porque quem precisa, os deficientes visuais que precisam desse recurso, eles precisam enfrentar uma série de coisas para ter o acesso, até mesmo às bibliotecas Brailles. E, como a Patrícia disse, né, o Dia das Mães está pertinho, então hoje a gente vai falar sobre isso também. Muito bem. Bom, já que a gente está falando do Braille, a Tamires já falou do Braille, vamos ver essa matéria então. São 3 cursos de readequação do espaço Braille. A Biblioteca de Jacareí realiza o projeto Desvendando a Deficiência Visual, cujo objetivo é discutir a acessibilidade e a maior compreensão do universo do deficiente visual. Confira na reportagem de Lucimara Nascimento. A Biblioteca Municipal de Jacareí lançou em abril o projeto Desvendando a Deficiência Visual. Em pauta está a questão da acessibilidade e uma maior compreensão do universo do deficiente visual. Coordenada pela professora especialista Mônica Oliveira, a iniciativa inclui 3 cursos que serão realizados até novembro e uma readequação do espaço Braille. Temos aqui professores da rede, professores eventuais, estagiários, profissionais da área de saúde, tem profissionais também de outras cidades da região, Caçapava, São José dos Campos e Guararema, e inclusive pessoas encaminhadas pelos INSS. Mônica, que é portadora de baixa visão, organizou os cursos de Braille, Soroban e Baixa Visão para portadores de deficiências, mas também para quem enxerga normalmente. No caso, para os professores, uma coisa que é muito importante, a adequação, a adaptação de materiais. Então, orientação e mobilidade, que são várias frentes que tem, né, na deficiência visual. A orientação e mobilidade é a locomoção, passando pela audiodescrição também, que hoje está sendo muito utilizada aí, até pelos meios de comunicação, e acessibilidade de uma maneira geral. Segundo dados da Secretaria da Saúde, Jacareí tem 2.360 deficientes visuais, incluindo baixa visão e cegueira. Por isso, os inscritos no curso de Braille acreditam que esse novo conhecimento vai ajudar a atendê-los melhor. Isabel, qual foi o seu objetivo ao começar esse curso? Então, um dos objetivos é porque em sala de aula a gente tem bastante inclusão, né? E eu acho importante o professor estar, assim, se informando mais em relação a isso. Diante das dificuldades que a gente tem em sala de aula, né, em receber alguns alunos que têm esse tipo de deficiência, eu acho que o professor tem que estar preparado, né, desse recebimento mesmo. Do receber o aluno, tanto o aluno cego quanto qualquer outro tipo de deficiência. Inclusive, antes da leitura do Braille em si, existem outras técnicas para desenvolver o aspecto tátil dos alunos. Mônica, explica para a gente como funciona. Então, o ensino do Braille, se você pegar uma pessoa, um vidente, é diferente do ensino do Braille para uma pessoa com deficiência visual. O vidente ele vai estar utilizando a visão tanto para leitura, para escrita. O deficiente visual não, precisa ter um trabalho que antecede a alfabetização ou reabilitação, que é um trabalho de estimulação tátil ou pré-leitura. Além de jogos de memória, da velha e damas com texturas, a coordenadora também trabalha nos alunos a percepção dos espaços, em exercícios como a caminhada em dupla, com um dos membros com olhos vendados. É uma sensação de descoberta, né? Porque é um novo mundo, né, que você acaba adentrando, no qual você tem que criar uma percepção, né? Mesmo sem visão, você tem que ter essa percepção de espaço e confiança em quem está te guiando, né?
Para quem é portador de deficiência, como o artesão e para-atleta José Rogério Alves da Costa, o curso de Soroban, que é matemática com ábaco japonês, tem sido desafiador. Então é a primeira vez que você está entrando em contato com o Soroban? O Soroban é a primeira vez. E o que você está achando? É difícil, é fácil, como é? É difícil, as contas vão cada vez complicando mais. Já para Tiago Siqueira, que está passando por um processo de reabilitação, por estar com uma perda de visão, o curso tem sido um incentivo até na sua socialização. Melhorando até a minha cabeça, novas amizades estou fazendo aqui também. Está bem melhor. Mônica espera que o projeto tenha efeito multiplicador e até incentive a frequência dos deficientes visuais na biblioteca, que hoje tem mais de 1000 volumes em braille, entre romances, livros de história e até jurídicos. Em todos os cursos, isso é muito discutido, a importância da inclusão da criança ou da pessoa com deficiência, não só na escola, mas na rua, em locais públicos, bibliotecas, enfim. A inclusão dessas pessoas na nossa sociedade. Muito bem, parabéns à Biblioteca Municipal de Jacareí pela iniciativa. Nós vimos na matéria, tinham pessoas ali que já estão com deficiência, pessoas que estão em um processo de perder a visão, algumas pessoas com baixa capacidade de enxergar, então tem já um grau de deficiência, e tinham alguns profissionais também, alguns pedagogos que não têm deficiência, mas estão vivenciando aquilo porque vão trabalhar na rede pública com pessoas com deficiência. Tinha um grupo diversificado ali, muito importante também, nós que não temos deficiência visual, essa sensibilidade para o tema, né? Com certeza. Tamires, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Como que era antes de inventarem o Braille, né? Como que era a vida do deficiente visual? Então, até falando um pouco sobre o Braille. O Braille ele foi inventado por um francês, o Louis Braille, e ele fez esse sistema com base numa artilharia que os militares usavam, os franceses, na guerra, para se comunicar durante a noite. Então ele teve contato com um dos militares e aprendeu um pouco sobre como era essa escrita, e daí ele desenvolveu. Com 16 anos, ele já desenvolveu esse sistema. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho, né, sobre o Braille, como ele foi criado, o Braille que é uma linguagem universal para pessoas que têm essa deficiência visual. Antigamente, as pessoas que tinham deficiência, eles eram vistos com muito mais preconceito pela sociedade. Hoje, alguns ainda enfrentam, né, esse tipo de preconceito, infelizmente, os anos se passam, mas esse problema continua, né, ainda tão presente na nossa sociedade, mas antes era visto até mesmo como loucura. Então, algumas pessoas eram internadas em manicômios e asilos também. Sim, e eram totalmente excluídas da sociedade. Interessante, né? Então o Braille, diferentemente, por exemplo, a Libras. A Libras é uma linguagem brasileira de sinais. O Braille ele é universal. Então, em todo o planeta, as pessoas conseguem, aprendendo o Braille, se comunicar e ler e ter acesso a esses conteúdos. É uma linguagem universal, isso é muito interessante. Exatamente, é uma linguagem universal. A Libras, ela foi desenvolvida aqui no Brasil, mas assim, também a comunicação por sinais, ela é um pouco parecida. Mudam algumas coisas de país para país, mas realmente a gente tem uma linguagem brasileira de sinais, e o Libras ele é muito mais reconhecido. O Libras, por exemplo, se existirem alunos na sala de aula que têm algum tipo de deficiência, áudio, né, ou para falar também, para escutar e para falar, essa pessoa, ela precisa de um profissional, então vai ser obrigatório ter um professor que vai passar todas as informações para ela. Mas o Braille ainda não é oficial no Brasil. Então, uma pessoa que ela tem essa deficiência visual, ela vai ter muito mais dificuldades de aprender. E como foi dito na matéria, a gente tem um pouco mais, né, de 2.000 pessoas aqui em Jacareí que tem esse tipo de deficiência, mas no Brasil são 6,5 milhões de pessoas. E desse número, estimam que apenas 400 mil pessoas sabem a leitura do Braille. Então, olha essa defasagem, olha quantas pessoas não sabem. Esses dados, quem passou pra gente quem divulgou foi o IBGE, mas os dados de leitura não são oficiais ainda, é uma estimativa porque é muito difícil saber quem sabe ou não mesmo ler, só que é algo que ainda é bem dificultoso no país. Muito bem. Então é uma questão aí importante. Então, mais uma vez,
Você que quer conhecer melhor esse trabalho, vá até a Biblioteca Municipal de Jacareí e conheça o Espaço Braille que está lá instalado na biblioteca, que fica ali ao lado do Parque dos Eucaliptos. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo da Climatempo para o fim de semana. A manhã dessa sexta-feira começou um pouco mais fria, mas ao longo do dia o sol aparece e deixa as temperaturas mais altas. O céu vai estar sem nuvens e com a umidade relativa do ar marcando 56%, sem chances de chuva. A mínima fica em 14 graus e a máxima não passa dos 26. Amanhã, sábado, os termômetros vão registrar um aumento nas temperaturas. O tempo fica seco, a umidade do ar fica em 49%, ainda sem previsão de chuva. A mínima fica em 17 graus e a máxima não deve passar dos 29. E no domingão, Dia das Mães, o sol aparece durante boa parte do dia, mas com alguma nebulosidade. A umidade do ar sobe para 63%, com 78% de chance de chuva. Sol e chuva provavelmente no Dia das Mães. As temperaturas vão variar entre 19 graus de mínima e 28 de máxima. E depois da previsão do tempo, é hora de conhecer a localização dos radares móveis em Jacareí. Hoje, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Ademar Pereira de Barros, Presidente Humberto Castelo Branco, Pensilvânia, Malek Assad e nas ruas Bom Jesus e Tiradentes. No sábado e domingo, dias 13 e 14, não haverá fiscalização. E todo primeiro domingo do mês acontece no Jardim Siesta a Feira Mix de Artesanato, que movimenta o comércio autônomo e promove a interação dos moradores. O diferencial dessa feira é o mercado de pulgas e as atrações musicais. Confira na reportagem de Patrícia Staffa. Artesanato, alimentação, apresentações musicais e livraria comunitária. Essas são atrações que compõem a tradicional feirinha de artesanato do Jardim Siesta, que no formato de feira mix existe há 2 anos. A gente chama de feira mix, porque na realidade tem várias coisas, né? Tem artesanato, tem comida, tem revenda de produto, tupperware e coisas assim. E a gente mantém o mercado de pulgas, que é um espaço para as pessoas venderem coisas usadas. Eu acho interessante, né? Bonita, tem bastante coisa para comer. A gente tem a livraria comunitária, que também é um espaço aberto, que as pessoas trazem livro e levam outro. Se por acaso você não quiser trazer, pode comprar por R$5 um livro e depois com o compromisso de você devolvê-lo para trocar por outro e assim circular os livros. E aí é esse agito, o bairro todo vem, tem muita gente aqui do bairro participando, artesãos, pessoal que faz bolos diferenciados, tipo sem lactose, coisas assim, produtos de temperinhos e tudo. Eu acho que a feirinha não é só para você mostrar o seu trabalho, é para você conviver, para você passar um domingo gostoso na praça, ouvindo música, vendo os passarinhos, torcendo para não chover. É muito bom, é uma delícia. Eu espero que em todas as praças de Jacareí haja uma feirinha de confraternização como essa aqui. Outra barraca que chama a atenção pela sua originalidade é a do Mercado de Pulgas, que consiste em um bazar ao ar livre, muito comum nos países da Europa. E a ideia do Mercado de Pulgas aqui veio de uma experiência que eu tive na Suécia. Minha filha mora lá. E lá desde abril até setembro, todo ano, tem as feiras que se chamam Lops, que quer dizer pulguinha. Na verdade, a ideia do mercado de pulgas é mais de sustentabilidade, ou seja, você adquire uma coisa que para o outro não serviu, mas você aproveita. A feirinha do Jardim Siesta é um ponto de encontro e interação entre vizinhos, que aproveitam o primeiro domingo do mês para colocarem o papo em dia. A coisa mais legal é que a feira une a comunidade, ou seja, o bairro. Com a feira
fortalecida, que o pessoal começa a vir, nós conseguimos fazer várias coisas, como implantar a vizinhança solidária. Então, começa a ter um relacionamento intervizinhos. E as pessoas acabam se conhecendo aqui, aí, então depois eu passo lá na tua casa. Então, acabou criando uma coisa de comunidade e hoje as pessoas vêm à feira para prestigiar. A amizade, né, entre os moradores, que isso é muito importante. Então, eles vêm à feira, eles dão sugestões e o contato humano, né, isso é muito importante. Além dela promover a integração entre os moradores, né? Vamos combinar, uma delícia, né? Domingos de manhã você vem para cá, pracinha super arborizada, bem cuidada até mesmo pelos próprios moradores, conhece mais gente, ela está ampliando, então pessoas de bairros vizinhos, amigos, parentes também vêm. Além de passar bons momentos, você ainda tem exposição, né, de trabalhos artísticos, do ganha-pão mesmo, né? De colegas aqui do bairro que às vezes você nem sabe. Comidas deliciosas, pessoas de outro bairro. Eu acho que falta muito isso, né, no nosso mundo de hoje. Nosso mundo de hoje está muito frio, né? As pessoas não se encontram, as pessoas moram no mesmo bairro, na mesma rua e não se veem. E isso daqui tem unido bastante as pessoas, isso é muito importante. Muito bem, deixar o nosso abraço ao Eric Moura, que apareceu na matéria, ele que é neto do Seu Moura, que é o nome do nosso viveiro municipal Seu Moura, personagem super importante da nossa cidade. Patrícia, você esteve lá, a gente falou aí na cabeça da matéria, mercado de pulgas. O que é mercado de pulgas, Patrícia? O mercado de pulgas é aquela barraquinha que é na Europa e nos Estados Unidos, como a Jussara comentou na matéria, são barracas ao ar livre, que visam a sustentabilidade, ou seja, a troca de roupas. Aqui a gente conhece muito como brechó, né, que a gente leva as roupas lá. Mas o mercado de pulgas nesses países, eles são muito comuns em feiras. E chama mercado de pulgas porque antigamente, como as pessoas elas ficavam muito tempo com as roupas guardadas nas casas, quando elas levavam para as feiras, geralmente estavam infestadas de pulgas. Então era comum. Esse nome. Aí ficou esse nome, mercado de pulgas, né, que para tradução em cada país eles chamam de um nome diferente, mas aqui no Brasil a gente popularizou como mercado de pulgas. O Matheus Leão, que foi o seu cinegrafista, ele voltou dizendo que tinha ido ao mercado de pulgas e a gente deixou ele de quarentena. A gente pode reincorporar ele, então, à equipe, que era só uma expressão. Era só uma expressão, o pessoal que não entendeu direito. Tá certo. Tamires, você também pesquisou um pouco sobre essa questão das feiras de artesanato, da economia colaborativa. Esse tipo de iniciativa está exatamente nesse contexto. Sim, está nesse contexto porque a sustentabilidade é algo que vem crescendo muito e essas feiras, além delas serem importantes para a socialização das pessoas, economicamente também, porque ela gera renda para as pessoas que participam, é algo muito importante se nós formos olharmos para esse lado de sustentabilidade, porque nesse contexto do hipercapitalismo, as indústrias, os comércios, eles estão ficando muito sobrecarregados, muito obsoletos. E novas formas de economia, novas formas de comércio estão sendo pensadas. E nesse sentido que entra a economia colaborativa, do mercado de redistribuição. Então você não precisa mais produzir tanto. Se um produto ele está em bom estado, não é? Você pode doar, você pode trocar esse produto. O capitalismo ele fala muito disso, do acúmulo de bens. Só que o nosso planeta ele não permite mais tanto esse pensamento. As pessoas estão, os analistas, né, os economistas, eles já estão muito focados nessa área, pensando nesse desenvolvimento da economia colaborativa como algo que vai estar cada vez mais presente em nossa sociedade, como gerador de renda também e como algo que vai ser muito mais importante, vai combinar muito mais com o que a gente tem de natureza, com os recursos naturais que nós temos. Legal. E também tem uma parte cultural lá, né, Patrícia? Com certeza, sempre tem apresentações musicais nessas feirinhas. E as feiras de bairro, elas estão crescendo, as feiras de artesanato aqui, elas estão crescendo muito na cidade, né? Tem no Jardim Califórnia, Flórida. Você fez uma matéria lá no Vila Branca. No Vila Branca também está crescendo muito e é legal essa interação
entre os vizinhos, né? E é uma maneira também deles utilizarem as praças para levar essa... incentivar esse mercado, né, autônomo e também essa interação, porque muitos moradores, eles falavam, né, que as praças elas ficavam abandonadas, então tinha mais criminalidade e com essa movimentação diminuiu muito esse índice. Ocupação do espaço público também, Sim. muito importante. Sim, com certeza. E agora a Daniela Santos traz para você as informações do esporte dos atletas aqui da nossa cidade. Oi gente, tudo bem? E neste fim de semana tem clássico regional de rugby. O jogo será importantíssimo para o Campeonato Paulista da modalidade. No sábado, a equipe de Jacareí vai para São José dos Campos enfrentar o time da casa. A equipe joséense é a segunda colocada na competição, com 19 pontos. Já o Jacareí está logo atrás em terceiro, com 18. E a categoria Sub-13 do basquete Jacareí masculino entrará em quadra também neste sábado, contra a equipe do Palmeiras, a partir das 10 horas da manhã, lá no Ginásio de Esportes, na capital paulista. E já na categoria Sub-14, o adversário é o Esporte Clube Banespa, no mesmo dia, a partir das 9 horas da manhã, lá em Santo Amaro. E já estão abertas as inscrições para a primeira corrida noturna aqui de Jacareí. A corrida acontecerá no dia 8 de julho, que é um sábado, com largada a partir das 7 horas da noite, lá no Parque da Cidade. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.minhasinscrições.com.br. E a agenda esportiva fica por aqui. Um ótimo fim de semana a todos. Tchau! Muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte. Nós vamos encerrando o primeiro bloco. Eu agradeço a presença da Tamires mais uma vez aqui na sexta-feira, sempre trazendo informações sobre solidariedade, sobre o trabalho solidário aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Tamires. Eu que agradeço. Você quer deixar aí, aproveitar que é o Dia das Mães, deixar um abraço para sua mãe, que é nossa telespectadora, a dona Elisângela Vick? Claro, eu mando um abraço muito grande para minha mãe, que está sempre assistindo a gente, e também para todas as mães que são tão especiais, tão importantes, né, para todos nós. Muito bem. E daqui a pouquinho a gente vai receber a escritora Ana Pirolo, que também é mãe. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já está aqui com a gente a escritora Ana Pirolo, que vai conversar sobre literatura e sobre um evento de literatura que vai acontecer aqui numa faculdade, da cidade Faculdade de Anhanguera. Bom dia, professora, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos. Bem. Bom dia. Como é a ideia desse evento? Um evento de literatura, é um evento regional, promover a ideia da leitura, fazer um contato com os escritores? A ideia, a principal ideia de onde surgiu o evento é que nós verificamos através de uma pesquisa que a leitura ela é bastante deficiente para as pessoas, né? As pessoas gostam de ler, querem ler, mas elas não leem efetivamente, né? Então, o que nós bolamos é um evento onde pudesse juntar escritores, leitores, amantes da literatura, os livros, troca de livros. Então, nosso evento está baseado na proximidade da comunidade com a literatura, né? Professora, quando a gente pergunta se as pessoas gostam de ler, geralmente elas respondem que sim. Mas quando você pergunta quantos livros você leu nesse ano, nesse mês, o que você está lendo, geralmente aí já, não, eu não estou lendo nada, eu não tenho tempo. O que você atribui essa diferença entre o prazer, o gostar de ler, né? Pelo menos afirmar que gosta de ler, e a leitura de fato? Eu acho que o que falta é um incentivo, né? Que pode vir tanto da família, da escola também, né? As pessoas, eu acho que elas ficam um pouco inibidas na hora que você pergunta, você gosta de ler? Vai dizer que não gosta de ler. Parece que como se você não fosse erudito, né? Então a pessoa assume. Então, quantos livros você leu? Esse ano não li nenhum. Ou então, eu li um livro. Ou então, li meio livro. Quer dizer, não chega nem a terminar o livro, né? Então, o que eu acabo pensando é que existe a falta de um incentivo realmente, né? Que faça com que as pessoas tenham acesso. E também uma coisa que eu acho que pode ser um grande obstáculo são os valores dos livros, né? Um livro infantil pode chegar a 40, 45 reais. Então, quem tem 45 reais para disponibilizar para comprar um livro infantil para dar para o filho?
né? Então, eu acho, no bloco anterior foi falado do compartilhamento, né? Então, as trocas de livros, né? Essa coisa de você trocar livros já auxilia bastante nisso, né? E na feira literária vai ter troca de livros também? Vai. Nós vamos montar um stand de troca de livros e também vai ter a participação do projeto Geladeira do Saber também. Jacareí está crescendo muito isso por causa do projeto Geladeira do Saber. Sim, mesmo, né? O projeto Geladeira do Saber eu acho interessante porque ela primeiro que ela usufrui, ela utiliza de um objeto que a gente jamais pensaria que ia sair um livro, né? Uma geladeira. E ela coloca em locais assim que a pessoa se sente motivada de abrir aquela geladeira e depara com o livro. Sim. Né? Ainda leva o livro para casa, lê o livro, devolve o livro. Né? O que eu acho que poderia auxiliar é essa coisa do compartilhamento. Vamos trocar os livros, vamos doar os livros. Né? Então, acho que isso ajuda. Professora, quando a gente fala de leitura, muitas pessoas atribuem a questão da internet, essa questão da queda, uma certa competição. A gente tem uma matéria que nós vamos assistir agora, que é sobre escrever cartas. Escrever cartas perdeu espaço para a tecnologia, mas mesmo assim, as cartas ainda resistem e ocupam espaço. Na matéria a seguir, vamos conhecer a história de 2 carteiros. O senhor Antônio, aposentado há mais de 30 anos, e o Paulo, que trabalha nos Correios atualmente. A reportagem da nossa colega que está aqui, a Patrícia Staffa. Eu mandava muito pouca carta quando era solteiro. Depois que eu casei, não mandei mais carta para ninguém. A gente batia maior papo. O meio de comunicar se transforma com o decorrer dos anos. O ato de escrever cartas, por exemplo, deu lugar às conversas por redes sociais e envio de mensagens via SMS. Tecnologia hoje matou tudo. Hoje a pessoa fica só cabeça baixa, esquece das outras coisas boas. O celular é bom, é comunicativo, computador, mas as pessoas ficam muito reprimidas. Antigamente as cartas eram diferentes, dava muita emoção, o contato que a gente tinha com o pessoal, a gente mandava aquilo, recebia, ficava imaginando que nem fosse assim você ler um livro. Há pouco tempo atrás, eu combinei até com um amigo meu, né, da gente enviar carta em vez de ficar conversando por mensagem, porque eu acho isso, eu sempre achei muito interessante, né, mandar carta em vez de ficar, né, é muito melhor, né? Você esperar por alguma coisa que vai chegar com a escrita mesmo da pessoa, né? O jeito da pessoa se expressar. Mas elas já inspiraram muitos compositores e poetas. O ato de escrever cartas era como um ritual. Caio Fernando de Abreu, por exemplo, ao escrever para seus amigos, acendia um cigarro, preparava um café e mãos à obra. E quem não se lembra da famosa música Carta de Amor do rei Roberto Carlos, que embalou tantos casais apaixonados? Você coloca mais carinho naquilo, né? Porque quando você usa, por exemplo, o WhatsApp, você vai, envia mensagem, pronto. Na carta não, você faz aquilo tudo devagar, com carinho, com jeito, com amor, entendeu? Então é muito mais sentimento ali. Seu Antônio, que trabalhou por 35 anos como carteiro, está aposentado há 33 e relembra as histórias proporcionadas com a profissão de mensageiro. Naquele tempo a pessoa pegava uma carta, opa, é do meu namorado, então eu sorridente, como eu sou sempre comunicativo com a turma, eu falava para ela, olha, seu casamento, eu espero que Deus me dê vida e saúde para me assistir ao seu casamento, espero que dê certo e que a notícia aí traga bastante alegria para você. Já o carteiro Paulo, que trabalha atualmente nos Correios, conta como a profissão transformou-se com os anos. Com essa época de tecnologia, a carta em si ela deixou de ser muito utilizada. Telegrama ainda tem muito. Tanto de empresa para a contratação de funcionário, que a gente acaba sabendo, que a pessoa abre na nossa frente para falar que estava esperando, e alguns outros tipos de telegrama também. Mas carta, hoje em dia, carta comum é mais utilizada para o pessoal que está mais em detenção, que manda para a mãe, manda para uma esposa que está fora. Essas cartas é o que a gente continua entregando hoje em dia, não é mais utilizada que nem antes. Existe bem pouco. Mas algumas coisas nunca mudam. Sabe aquela lenda que diz que cachorros não gostam de carteiros? O maior desafio que a gente tem é cachorro, que corre atrás de moto também. Inclusive tem até situações de cachorro correndo atrás de moto que a gente tem que tomar cuidado para não cair. O carteiro já passa, né, correr, já bate palma, já o cachorro fica tomando conta do terreno dele.
Então eu tento chegar assim, antes de chamar correio, sabe que tem cachorro, já, como é que vai você, bonzinho? O carteiro está aqui, viu filho? Viu filho? Aquela brincadeira. Ó o correio, pronto, é bem atendido, e o cachorro vai pegando amizade e a gente faz amizade com eles. E não são só com esses animais que os carteiros precisam ficar atentos. O Paulo já foi mordido por um cavalo. Conta direito essa história pra gente, Paulo. Eu estava passando na rua, o dono do cavalo estava recolhendo entulho, e eu saí da calçada para poder desviar. O cavalo saiu da calçada e veio e deu uma mordida. Não foi uma mordida forte, porque senão tinha machucado mesmo, mas deu uma rasgada aqui que chegou a rasgar um pouco a camiseta, mas não foi nada mais grave. Mas assim, é a única história que, assim, que todo mundo fala de cachorro, o meu caso foi de um cavalo. Tudo bem, foi mordido por um cavalo, o Paulo. Essa história aí foi inédita, eu nunca tinha ouvido falar. Nós estamos aqui no estúdio com o Penick, que é aluno, está acompanhando a professora Pirolo, e ele disse que quando ele vê o carteiro ele fica até triste, porque o carteiro hoje só traz conta, Patrícia. É verdade, todo mundo falou muito disso. É muito interessante pelo que eles falaram na matéria. O Paulo comentou que hoje em dia não tem mais esse costume de você conversar por cartas com seus familiares, né? Quando você recebe uma carta, quando ele manda uma carta, geralmente são cartas de presidiários para as famílias ou contas. Então, agora não tem uma expectativa tão grande, né, com a chegada do carteiro, como antigamente. Ana, você escrevia muita carta? Ah, eu escrevia, porque eu morei em vários lugares, né? Então, na minha adolescência era carta, não tinha como. Era do Rio para São Paulo, Porto Alegre, Rio. E até que a gente estava falando, a gente chamou essa matéria porque a gente falou da tecnologia que muitas vezes é associada como um dos responsáveis por a gente ir deixando as cartas de lado. Você também passou por esse processo? O que eu penso é a tecnologia ela trouxe a facilidade da informação, mas a leitura da tecnologia é diferente de uma leitura, por exemplo, de um livro. Né? O contexto, a produção do livro, o texto bem trabalhado. Na internet o texto é trabalhado, mas ele é um texto mais, como é que eu poderia dizer, mais assim, direto. Mais prático, é mais prático. Então você não trabalha, só ler coisas na internet não vai fazer com que você escreva totalmente bem. Agora, se você pega um livro, nossos autores, escritores brasileiros, e começa a ler, aí sim você começa a ter um conhecimento da nossa língua portuguesa, né? Eu não sou contra a internet não, viu? Vivo em função da internet. Tem publicações até do Caio Fernando de Abreu também, de cartas que ele mandava para os amigos que depois encontraram, né, essas publicações e fizeram um livro, né, sobre isso. Tem. Uma coisa que eu acho, a internet ela possibilita, ela disponibiliza esse tipo de informação, por exemplo, esse acesso, né? Sim. Mas só trabalhar com a leitura da internet não dá. Não tem condição. E as cartas as pessoas tinham esse costume de guardar, né? Até hoje você pode guardar com a internet, tudo se perde, né? As pessoas não trocam de celular e acabam perdendo aquela mensagem de WhatsApp, de e-mail. E-mail não chega aos pés da carta, na verdade, né? E-mail não chega. Você manda um e-mail, é tudo certo, rápido. A carta não. No meu caso, quando eu escrevi a carta para os meus colegas, aí era uma carta contando a minha vivência no Rio Grande do Sul, tudo mais. Era diferente, né? De mandar, pessoal, tudo bem? Manda um vídeo. Tá certo. Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque a Patrícia volta agora para contar os detalhes da agenda cultural para o fim de semana. Olá, hoje eu vim trazer para vocês as dicas culturais para o fim de semana aqui em Jacareí e na região. Para sexta-feira, o Projeto Feminino na Performance, que investiga e desenvolve trabalhos de mulheres na arte, promoverá a palestra A Arte da Performance com a Samira Brandão às 19 horas, na Sala Paulo Freire, no Educamais Jacareí. Ainda hoje, dia do hip hop na cidade. O Pátio dos Trilhos recebe o Circuito de Arte Urbana, a partir das 18 horas. E para quem gosta de curtir um pop rock, o grupo Vespas Mandarinas apresentará um show acústico às 21h30 no King Rock Bar. Os ingressos têm um custo de R$20. No sábado, as atrações começam logo pela manhã.
No Pátio dos Trilhos acontece o show da cantora Tânia Reis, às 9 horas. E logo depois, às 11 da manhã, na Praça do Rosário, show com a cantora Jo Holtz. Manhã agitada, né? À tarde, em São José dos Campos, o SESI apresenta o espetáculo teatral de comédia Viagem ao Centro da Terra, às 16 horas, com classificação livre. E à noite, a partir das 19 horas, na Lanchonete das Comadres, no Jardim Pedra Mar, acontece o Bingão da Cultura no Morro. Todos estão convidados a participar. Já no domingo pela manhã, quem estiver circulando ali pelo Mercado Municipal poderá contemplar o show do Tony Viola às 9 horas. E logo depois, às 10 horas, na Praça Raul Chaves, tem o show Domingo Sertanejo com Joel Silva. E para fechar o fim de semana com chave de ouro, a Sala Ariano Suassuna, no Educa Mais Jacareí, recebe às 20 horas o Clube do Blues, com o show do guitarrista americano Michael Dodson. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas para o fim de semana aqui na cidade. Eu fico por aqui, um beijo e um bom fim de semana. E como o Dia das Mães já é domingo, a nossa equipe saiu às ruas para saber o quanto as mães inspiram seus filhos e como ao longo da vida elas servem de exemplo. É o quadro Povo Fala. É a mãe que transmite valores que o filho vai levar para a vida toda, né? E o amor de mãe é incondicional. A mãe para mim é tudo, né? Toda a minha vida. Sem ela, eu não vivia, né? Não, a mãe representa bastante, né? Além de ser a vida que ela gera, né? É aquele cuidado eterno, né? E uma das maiores perdas que acho que alguém pode ter realmente é da mãe, né? A figura materna é muito importante, muito mesmo. E tipo assim, falar da minha mãe é falar da vida. Eu até costumo dizer para as pessoas que eu tive uma mãe, uma amiga, e até hoje eu choro por causa dela. A gente era em 9 irmãos, aí a minha mãe vivia doente, vivia no hospital, e a minha avó que cuidou da gente. E quando minha avó faleceu, eu senti muito, né? Mas sempre assim, tenho minha avó como referência, sabe? Ela era uma pessoa humilde, simples, né? Mas ela era muito sábia, sabe? Ela sempre dava conselhos pra gente. Então, minha avó foi, quando eu me perdi minha avó, eu perdi minha segunda mãe, chorei muito, sofri muito, agora já sou vó, né? Então eu procuro passei para meus filhos, agora passar para meus netos, tudo que eu aprendi com minha avó, porque foi ela que me criou, né? Você tem alguma lembrança dela, alguma coisa que ela te inspira e você leva isso para os filhos também? Levo sim, ela sempre ensinou, né? Sempre mostrou pra gente, tá sempre fazendo o melhor possível para todos que estão em volta, para a família, para as pessoas, para os entes queridos, para quem tá próximo mesmo. Isso é importante, a gente leva para a vida toda mesmo. Ela sempre falou para mim assim, ama sempre seus filhos. Ela sempre falou para mim, entendeu? Não desista nunca. Na verdade, o conselho que ela sempre dava é com relação à educação. Sempre educou muito bem, então isso acho que é um exemplo para que eu também passasse isso para os meus filhos, né? Acho que a educação é o principal. A gente aprende de tudo um pouco com ela. Minha avó sempre falava assim, né? A gente deve esperar o tempo certo, tudo na vida tem seu tempo certo, né? Não adianta a gente querer meter os pés pelas mãos que não dá certo. Então, a gente tem que subir um degrau de cada vez que a gente chega lá, né? Cozinhar, eu aprendi a cozinhar com minha mãe era uma ótima cozinheira. E ser gentil com as pessoas, acolhedora, é uma coisa que eu vou passar, que eu transmito para meus filhos e ele vai levar de geração em geração. Valorizar a mãe, entendeu? Olhar um pouquinho mais para ela, não achar que como se diz, mãe tem a obrigação de fazer tudo. Mãe faz porque gosta, mãe faz porque quer, entendeu? Você gostaria de deixar uma mensagem, um recadinho para a mãe nesse dia que está chegando, né, Dia das Mães? Sim, dizer para ela que a gente ama muito ela, que ela é muito importante e vai estar sempre nos nossos corações. Que eu amo ela. O amor, o carinho que ela me ensinou a dar para meus filhos. E para eles obedecer a gente também, né? Ele é seu filho? Posso perguntar para ele aqui o que a mãe representa? Minha mãe é minha rainha, é tudo na minha vida. Qual o ensinamento que ela te traz, assim, que você vai carregar para a vida? O amor dela. Vou carregar pro resto da minha vida, minha princesa.
Bom, que todas as mães se sintam abraçadas aí com esse abraço. A senhora também, dona Silvia, sinta-se abraçada pelo nosso entrevistado que no final ali abraçou a mãe. Pirolo, você é mãe também, seu filho já está escrevendo, como que é essa relação aí sua com ele? O meu filho, nós lançamos no ano passado, ele criou a história e eu ilustrei, né? Então ele basicamente se estreou, né, na carreira literária. Meu filho é muito criativo, ele cria muitas histórias, né? Aí numa dessas a gente aproveitou e criou o livro. E você como mãe, que dica que você dá para as mães assim para incentivar os filhos à leitura? Ler junto. Mãe, pai tem que ler junto com os filhos. O livro, a escola solicitou um livro, leia com o filho, discuta depois esse livro, incentiva, proporcione a possibilidade dele criar novas histórias em cima dessa outra história, né? Eu acho que isso é que gera essa coisa da imaginação, da criatividade. Né? O meu filho já tem uma mãe que sempre gostou muito de ler, né? Então eu acho que isso já foi, já passei um pouco para ele, né? Mas eu sempre estou acompanhando a leitura dele, os livros que ele lê, e a gente sempre inventa história, né? A gente sempre está inventando história. Eu acho que isso que proporcionou esse primeiro livro. Não sei se ele vai ter outra história para a gente lançar também, eu não fico forçando ele em relação a isso, mas eu acho que ele gostou do resultado do livro dele. E mostrar que a leitura pode ser prazerosa, né? Porque muitos pais, às vezes, não dão tanto valor aos livros, igual você falou, que as escolas mandam, então eles veem aquilo como uma obrigação, né, aos filhos, né? Nossa, e a leitura, ela proporciona a imaginação, ela ativa a imaginação. Então a pessoa, ela se torna mais criativa. E nós vivemos num mundo onde a criatividade é o maior ativo. Não tem mais essa coisa de você trabalhar em fábrica, nas máquinas. Quem cuida das máquinas são os computadores, né, que vão produzir. Então, o que difere disso? O que faz um funcionário permanecer numa indústria? É a criatividade. E a criatividade vem da leitura também. Então, eu gostaria que o mundo fosse mais criativo em função disso. Dessa coisa da leitura, de você ler bastante e acompanhar. E as crianças gostam da leitura. Elas gostam de ler, elas gostam de ter contato com os autores. As crianças adoram, gente, pela experiência que eu tenho, que eu lanço só livros infantis, por enquanto, né? Então eu vejo isso. O contato que o autor tem com as crianças muda o sentido da vida delas. E até mesmo agora nos lançamentos das geladeiras do saber nas escolas, agora elas vão fazer a contação de história, né? Cada lançamento. E mostra como as crianças se sentem interessadas, né? É legal essa coisa de você contar a história e depois você recontar essa história de forma diferente. Sim. Né? Então, você trabalhar com os elementos de um livro, mas contar uma outra história, né? Isso incentiva a criatividade da criança, faz a criança ter imaginação. A criança tem que ter imaginação, gente. Para ser feliz tem que ter imaginação. É isso aí. Bom, Bom Dia Jacareí dessa sexta-feira, 12 de maio, termina aqui. Agradeço a sua audiência, a participação das jornalistas Tamires Vick, que esteve conosco no primeiro bloco, e da Patrícia Staffa, além, é claro, da nossa convidada Ana Pirolo. Ana, eu queria que você reforçasse, então, as datas do evento, a programação, quem pode participar. Bom, gente, desejo convidar a todos, a partir do dia 17 de maio até o dia 24, na Faculdade Anhanguera de Jacareí, a partir das 19h30. Lá no campus, lá perto da Siqueira Campus, ali. Isso, no campus 1. Esse evento de literatura, ele é aberto ao público. Tá? Existem algumas palestras que a gente está pedindo para que faça uma inscrição gratuita antes, através do site www.conexãoliterária2017.wordpress.com. É só para fazer a inscrição, porque nós temos vagas limitadas dentro do auditório. E nesse site também vocês podem ter a programação completa e a troca de livros. Então vão ter autores regionais, troca de livros... Uma mesa redonda, no dia 17, na próxima quarta-feira, vai ter uma mesa redonda
com 5 autores, onde vai ser discutido esse universo literário e as dificuldades que o autor tem de lançar livros, né? Depois nós temos uma sequência de palestras voltadas para o mercado editorial, inclusive no dia 22 eu estarei dando uma palestra que fala da ideia do livro até a publicação, então mostra todo esse caminho, todo esse processo para se publicar o primeiro livro, né? E no dia 24 de maio, nós temos o estande dos escritores, que são 20 escritores dentro da faculdade, atendendo o público, mostrando os livros, conversando diretamente com o público. Então a faculdade ela está aberta para todas as pessoas que amam a literatura, né? Bem, fique atento e participe do evento Feira Literária. Conexão Literária, que vai acontecer então de 17 a 24 de maio. Você que nos assistiu agora pode rever esse programa daqui a pouco na reprise do meio-dia e também, é claro, em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Toda a programação da TV Câmara Jacareí está lá no YouTube. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você fica por dentro de todas as notícias do Poder Legislativo Municipal e de nossa grade de programação no site da Câmara Municipal de Jacareí, que é esse que aparece aí na tela, jacareí.sp.leg.br. No domingo, o programa Gente em Destaque com Rodrigo Romero vai estar... A atração do programa é a educadora Ana Abreu. Ela foi candidata a prefeita de Jacareí no ano passado, ficou em segundo lugar. Na entrevista ela vai falar um pouco sobre sua trajetória, sua vida política e também sobre o convite que recebeu do prefeito Isaías Santana para compor o governo. Assista um trechinho do programa agora. E o Isaías me convidou para ser a presidente da Fundação Cultural. Não me perguntou qual seria o meu projeto, mas me ofereceu vários cargos. E eu disse para ele: Isaías, eu perdi. Eu sou sua adversária. Vai lá, põe o seu time. Vai lá, faz o seu trabalho. Isso é ético. E eu, como candidata, que não sou mais, acabou a campanha, viro jacareiense e vou torcer para quem ganhou fazer um bom trabalho, porque são 4 anos. Agora é ético. Eu não estava com ele antes e não é porque ele ganhou que eu estarei agora. Eu não estou. Nem eu e nem o PSB, em termos de executiva, decidiu que não estamos nesse apoio. Pelo que a senhora está dizendo, então, na sua visão, o Edinho Guedes não foi ético em aceitar o cargo de secretário? Eu não fiz nenhuma fala sobre o Edinho, não é? Porque eu acho que quem tem que fazer a fala sobre ele, Rodrigo, são os eleitores dele, não é? Muito bem, essa aí você acompanhou um pedacinho da entrevista que o Rodrigo Romero fez com a Ana Abreu, falando sobre o contexto do pós-eleição para prefeito municipal, composição do governo do prefeito Isaías Santana e o convite que ela recebeu. Acompanhe, não esqueça, é no domingo às 8 da noite, com reprise às 23 horas. Eu mando um abraço para o Danilo Rodrigues, a Dolores do Ram e para a Soraya, Jane e Andréia. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, Patrícia. Muito obrigado, Ana. E um abraço especial aos alunos da publicidade lá da Anhanguera. Voltamos na segunda-feira. Até lá.